Bom, boa noite de novo, né? Hoje a gente vai fazer a atividade proposta da teleaula 2 das práticas fisioterapêuticas na atenção primária. Hoje a proposta, então, seria a gente se dividir em dois grupos, né? Vocês já devem ter lido. E que a gente proponha, então, uma atividade educativa com um grupo de gestantes. E a gente precisa considerar que nesse grupo de gestantes, as pessoas que compõem esse grupo, elas vão ter diferentes características. Elas podem ter hipertensão, diabetes, obesidade, podem ser sedentárias, podem ter cardiopatia. E aí a gente vai fazer uma proposta intervencionista, uma não, duas. O grupo 1 vai fazer, então, uma proposta de orientação, porque a gente poderia orientar para esse público de mulheres para que elas tivessem diminuição das comorbidades, por exemplo, ou de algum outro acometimento. Vocês podem definir um objetivo específico. E o grupo 2, então, faria a sugestão de alguns exercícios voltados para esse grupo, então, para gestantes. Eu já tinha falado no grupo de vocês, então a tarefa tem que ser em dois grupos. Eu não sei se vocês já se dividiram. Se vocês já se dividiram, maravilha, porque aí a gente já vai focar para a atividade. Me contem aí o que vocês já fizeram. Não, eu acabei não fazendo nada ainda. Aliciana, você chegou a ler a atividade? A Aliciana me deixou no vácuo, ela deve ter tomado. Não, eu também não cheguei a ver. Aham. Ilana, você chegou a ver a atividade? Não tive tempo de ver ainda. Tudo bem. Olha só, o que a gente vai fazer então? A gente vai separar agora, não é algo muito difícil, tá? Porque a gente vai usar conceitos generalistas de saúde. A gente não está falando de nenhuma técnica de fisioterapia. A gente está falando de educação básica e vocês já estão em nível acadêmico para falar sobre educação básica de saúde. Então, a gente precisa de um grupo que trace alguns pontos para falar com essas mulheres e um grupo que fale sobre exercícios na gestação. E aí a gente precisa debater isso, tá? Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso muito separado. Vocês vão ver que algumas coisas a gente vai falar junto. Mas já que vocês ainda não leram o exercício, eu vou explicar de novo. Então, a gente vai ter dois grupos. O grupo 1 vai falar sobre orientação em saúde para as gestantes, considerando que essas gestantes elas podem ter algumas doenças crônicas não transmissíveis, que vocês viram na aula hoje, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, edema de membros recidivado, elas podem ter cardiopatia, pneumopatia. E o grupo 2, então, vai falar sobre exercício na gestação. Algum tipo de alongamento, algum tipo de fortalecimento, algum tipo de posicionamento durante o dia ou durante a jornada de trabalho. E a gente vai fazer voltado para isso. A Gisela já se adiantou. Ela fez voltado para qual parte, Gisela? Da parte 1 ou para a parte 2? Eu fiz os dois, mas porque eu não sabia como que ia ser a divisão no grupo, né? Uhum. Tá. Então, vou fazer o seguinte: segura o seu aí. Vou pedir para as meninas que ainda não construíram, a Ilana, a Valéria e a Aliciana, pega uma folhinha de papel, a gente vai conversar junto o que poderia ser feito para essas mulheres, o que tentar para essas mulheres. Vamos começar? O que a gente pode começar a pensar, então, de gestação? A gente está numa estratégia de saúde básica, onde o público é misto, né? E o que a gente poderia começar a falar sobre para essas gestantes seria de extrema relevância. Vamos lá, Valéria, você que está gestante,
Quais foram as primeiras orientações? Abra o seu áudio que está fechado. Esqueci que eu fechei meu áudio. Tô falando, eu tô esperando uma resposta de vocês que eu necessito muito. Não, mas olha só, vamos lá. Você está gestante. Vamos fazer uma retrospectiva. Quando você descobriu sua gestação, você foi no seu obstetra, seu ginecologista obstetra, né, que é uma especialidade mista. E quais foram as primeiras orientações que você recebeu? Vou te ser muito sincero, eu tive uma experiência muito ruim no comecinho, Uhum, né? Porque eu passei por um probleminha de descolamento, minha obstetra não tinha descoberto, me mandou ter vida normal, fazer tudo normal. Eu que insisti, e foi feito uma operação para cobrir o descolamento. uhum. Então, repouso, né? Evitar peso, O que que você estava sentindo que te instigou a procurar sobre o descolamento de placenta? muita cólica, Uhum. muita mesmo, e um pequeno sangramento depois. Então a gente já começa explicando para essas gestantes que sentir dores abdominais no início da gestação, ter perda de sangue, não são sintomas comuns. Normais, né? Então a gente pode começar pelo que é normal. O que é normal na gestação? Você vai sentir não dor, mas um leve desconforto abdominal, a sensação da barriga, do abdômen um pouco distendido. Pode acontecer mudanças no paladar. Então, essa gestante ela pode ter preferências por alguns alimentos podem causar náuseas e vômitos. Então, a gente pode começar por aí, do que é normal e do que não é normal no início da gestação. Essa seria a primeira orientação. Então, gente, já anota isso, pelo amor de Deus. Faz um tópico aí. Eu, graças a Deus, até agora não sei o que é estar grávida. Agora que eu tô começando a sentir dor, mas eu não tive nada. Se não fosse descolamento, eu Não nem tinha saberia sentido como é. nada. Não sei. Nada. Não Então, mudou a gente nada. pode começar por isso, né? Sobre as condições normais e anormais do início da gestação. Outra coisa que a gente pode abordar com mulheres, que é muito importante, é a questão da doença sexualmente transmissível. A gestante ela precisa estar com os exames em dia. Então, mapeamento de sífilis, HIV, tá? Então, toda mulher gestante, ela precisa rastrear doença sexualmente transmissível. Afinal, mesmo que ela tenha, que não saiba, infelizmente, a gente pode fazer profilaxia para que o bebê, então, não contraia. Outra coisa importante nessa estratégia de saúde básica é caderneta de vacinação da gestante. A gestante precisa receber profilaxia, vacinação. Então, a gente precisa de as hepatites em dia, a tríplice viral, antitetânica. Então, uma outra coisa para se trabalhar com essas gestantes é fazer uma revisão, isso aí a gente vai acionar a enfermagem junto, para fazer a revisão desse cartão de vacina. Outra coisa muito importante para a gente fazer nessa fase é orientarmos a mulher com relação ao controle de alguma doença de base que ela possua. Então, vamos supor, essa mulher ela tem pressão alta. Então, no começo da gestação, não só no começo da gestação, a gestação em si, geralmente, ela pode causar vasodilatação periférica, por isso que a gente fica inchada, né? Mulher fica inchada. Então, a pressão ela tende a ficar mais baixa. E a mulher hipertensa, ela acha que por estar baixa, ela não precisa tomar remédio. Então, a gente precisa orientar sobre a manutenção do controle da doença de base, que seja hipertensão, que seja diabetes, tá? Outra coisa que pode acontecer é que hipertensão e diabetes podem ser doenças que se desenvolvem durante a gestação. Então, a gente precisa orientar essa mulher a procurar serviço de saúde com frequência para monitorar glicose e pressão arterial, mesmo que ela não esteja sentindo nada.
Então, Valéria, hoje é gestante, ela vai poder falar que toda consulta que ela vai, provavelmente a obstetra vai ver a pressão dela e vai pedir exame de sangue com uma certa frequência para ver a glicemia. Eu fazendo o tratamento para não ser uma candidata à pré-eclâmpsia, porque eu sou. Então, eu estou fazendo o tratamento para não chegar a esse ponto, porque as minhas artérias uterinas, elas não amoleceram. Tá Aí o vendo? sangue tem que afinar, né? Aí eu tenho que tomar o AS todo dia, mais uma pancada de remédio. Então, a gente pega uma moça jovem, saudável, previamente rígida, com desenvolvimento de hipertensão arterial gestacional, né? Ela pode ter Aí, picos e a minha pressão é hipertensivos. baixa. Picos Gente, Mas, hipertensivos. alguém pode me falar o que é eclâmpsia? A eclâmpsia, Gisele, é um pico hipertensivo na mulher, tá? Esse pico hipertensivo, assim como em outro paciente, ele pode causar AVC, infarto. Só que a mulher tem uma irrigação muito grande no útero, né? O útero está hipervascularizado para suprir o feto. Então, quando a mulher chega a picos hipertensivos muito altos, pode acontecer o rompimento desses vasos e a mulher sangrar até a morte. É triste, mas é real. Então, geralmente, quando a mulher alcança alguns graus de pressão alta, faz cesariana, né? Para poder controlar, então, eu tanto a contei com saúde da mãe, tanto a saúde da mãe como a saúde do bebê. Às vezes até induzir um parto prematuro, tá? Aham, sim. Eu estou sendo acompanhada justamente para isso, né? Com ultrassom todo mês. Isso. Então, olha só quanta informação que a gente pode ofertar para essa gestante. A gente poderia aqui fazer outros braços. A gente poderia falar de tabagismo, se essa mulher fuma. O neném, ele vai ficar dependente de nicotina, assim como a mãe. A gente poderia falar de alcoolismo, tá? Do uso de entorpecentes, se essa mãe ela faz uso de droga, crack, cocaína, maconha. O bebê tende a nascer letárgico. Então a gente tem crianças saudáveis, mas com o neurológico apagado. Então são crianças às vezes que precisam de ventilação mecânica invasiva, porque o pulmão está maduro, mas o cérebro não está. Então, na verdade, quando a gente vai falar de saúde básica da gestante, a gente pode envolver tanto as estratégias de saúde básica que a gente já conhece, hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, e a gente pode englobar nisso os conhecimentos voltados para o período gestacional mesmo, né? Que é a prevenção da pressão alta, a prevenção da diabetes gestacional. Outra coisa muito comum na gestação é o ganho de peso, né? Normal, a barriga está crescendo, a criança está nascendo. Mas existe uma quantidade de quilo esperado para que a mulher engorde. Vocês sabem quanto é e essa resposta não pode ser da Valéria. Quantos quilos uma mulher pode ganhar na gestação? É o esperado. Eu acho que são 8 quilos. A Aliciana tem ideia? Eu vou chutar uns 15. Tudo bem, a gente chuta, minha filha. Tentativa, falha também é um método de aprendizagem. Diz ela, quantos quilos? Eu acho que é em faixa assim mesmo, de 8, 9, 10. Acho que 15 é muito. Valéria, quantos quilos? 9. A gente, Apesar que eu só engordei 3. a gente espera até 10 quilos máximos de ganho de peso na gestação. E aí você tem mulheres, por exemplo, que engordam 20 quilos, 25 quilos, né? Real. E tem aquela cultura do, eu vou comer em dobro. Fake Aham. news. Não precisa disso, tá? O corpo da mulher, ele até faz algumas coisas em dobro. É um ponto para você estudar lá na frente. Eu sou maluca por cardio, eu adoro estudar cardio. E uma coisa que o corpo da mulher faz é respirar por 2, bater o coração por 2, não alimentar-se por 2, tá? Então a gente já envolveu aí uma série de orientações
que a gente pode dar para uma mulher gestante. A gente poderia, inclusive, extrapolar um pouco mais. A gente pode falar, por exemplo, de dieta. Aí você vai falar assim, ah, Dayana, mas eu não sou nutricionista. A gente não precisa falar de nutrição, a gente não vai fazer cálculo de quanto que essa mulher tem que comer, mas a gente vai falar sobre hábitos saudáveis de alimentação. Por exemplo, tá na moda dieta low carb, né? Tá na moda dieta low carb, emagrece. Mas não há evidência científica de que a dieta low carb seja superior a obedecer aquela pirâmide alimentar, que é comer muitos vegetais, muita água, pouca gordura, média quantidade de proteínas animais. Então, a gente ainda deve disseminar alimentação saudável. Isso também é obrigação do profissional de saúde, seja ele qual for. Então, como está a sua ingesta hídrica? Está conseguindo beber 2 litros de água por dia? Você consome frutas e legumes? Não tenho hábito. Então, a gente pode começar a pensar nesses hábitos de alimentação. Como que está a sua ingesta proteica? Eu adoro carne de boi. Você não pode comer carne de boi todo dia, você precisa variar, comer uma proteína branca. Então, a gente também pode inserir nessas orientações questões sobre hábitos saudáveis de alimentação. Ok? Então, a gente já tem aí uma palestra gigante que a gente pode dar para essas mulheres, né? Uma palestra. Então, a gente poderia pegar um dia para falar sobre tabagismo na gestação, um dia sobre hipertensão na gestação. Então, como a gente pensa em grupo de mulheres, assim, são sempre encontros semanais. Então, vamos fazer essa experiência, a gente junta o grupo de mulheres e aí cada semana a gente poderia fazer com uma temática diferente, mas seguindo essa ideologia da prevenção de complicações durante a gestação. E aí, o 2 deveria fazer, então, exercícios para que a gente pudesse orientar as mulheres a repetir em casa. Então, vamos lá. Essa questão do exercício é um pouco mais complexa. Por quê? Cada mulher vai estar num período gestacional diferente. E aí, sob a ação de hormônios diferentes, com peso corporal diferente, com centros de gravidade diferente. Mas, de forma geral, a gente pode orientar essas mulheres, por exemplo, todas, caminhada leve. Caminhada leve de quanto tempo, Diana? Todo mundo pode fazer 20 minutos de caminhada por dia. Aí a mulher vai falar, mas a minha rua é cheia de buraco, eu posso tropeçar e cair. Mas a rua que eu moro é uma rodovia, passa caminhão. Então a gente começa a pensar que 20 minutos de caminhada dia são 20 minutos de caminhada. Que pode ser da sala para o quarto, que pode ser na varanda, que pode ser no terraço. E isso toda mulher, em qualquer período da gestação, está apta a fazer. Com liberação do obstetra, claro, aí a Valéria vai poder dar um testemunho de vida. Essas mulheres também podem fazer atividade física com resistência. Então, a gente pode fazer atividade com pezinho, com elástico. A gente pode orientar essa mulher a fazer musculação, se ela tiver condição. Ela pode fazer pilates. Exercícios para fortalecer, na verdade, a sustentação do organismo dela, né? Para se manter forte. Não exatamente com o objetivo de parto, isso é uma outra história. Mas de se sustentar mesmo, né? Lembra que essa mulher aí em 9 meses vai ganhar 10 quilos, isso é uma mudança muito grande para as articulações, para os músculos, tá? Para a percepção corporal dela. Pode pensar também nas questões voltadas para o fortalecimento muscular geral. Então, a gente tem atividade física aeróbica de baixo impacto, caminhada, e a gente pode orientar nesse grupo. E a gente pode fazer junto. A gente pode fazer uma palestra, é isso que eu falei, que não dá para dividir muito, né? A gente pode pensar nessas mulheres como, vou fazer uma atividade teórica, vou ensinar elas, não pode fumar, o que isso vai causar para o bebê, não. E, em contrapartida, eu posso ofertar uma estratégia de saúde básica e acessível que pode melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dessas mulheres, que é a caminhada. Ou, por exemplo,
eu vou falar sobre alimentação saudável, eu vou falar sobre o ganho de peso, eu vou falar sobre o risco da diabetes gestacional e eu vou orientar essa mulher, por exemplo, a fazer uma atividade física regular com carga. Musculação, pilates, exercício em grupo com peso, né? Com pezinho, com carga, com elásticos, tá bom? Então, a gente poderia dividir assim, no grupo 1, então a atividade número 1 do grupo 1 seria fazer uma palestra para essas mulheres. E o grupo 2 seria propor uma atividade física para essa mulher. E, como eu disse, podem ser várias coisas. Se a gente for pensar esse grupo como um todo, a gente pode fazer essas sugestões que eu falei. Se a gente fosse dividir em períodos gestacionais, a gente poderia englobar atividades diferentes, né? A gente poderia pegar o primeiro trimestre, essa mulher, ela tem um organismo muito parecido com o meu, que não sou gestante. Então, a dor articular vai ser a mesma, a falta de alongamento vai ser a mesma. Então, a gente poderia trabalhar muito parecido. No segundo trimestre, em que a barriga está um pouco maior, mas ainda não é aquele barrigão, a gente poderia, por exemplo, trabalhar exercícios de conscientização corporal. Então, exercícios de equilíbrio, de dissociação de símbolos, exercícios de manutenção da respiração, porque já começa a comprimir o diafragma. E na terceira fase da gestação, a gente fala que é a fase da relaxina, né? A gente já tem um hormônio circulante que causa o alargamento dos ligamentos. É para isso, é para que ocorra o parto natural. Então, nessa fase, a gente já não faz alongamento mais, mas a gente pode fazer bastante fortalecimento com essa mulher, porque o feto já está bem implantado, ele está saudável, agora ele só está ganhando peso. Eu falei demais, Gisela, pelo amor de Deus, o que você listou na sua lista? Sobre exercício? Sobre tudo, é porque eu falei demais, vocês deixaram eu falar, eu vou final e falo tudo, não pode fazer isso comigo. Eu fiz em tópicos, então Uhum. eu fiz. Eu fiz em tópico da questão das perguntas mesmo. A alimentação, a alimentação direcionada a todas as gestantes, sem contar os grupos de riscos hipertensos e diabética, é uma alimentação praticamente normal, igual a Valéria falou, só que evitando o consumo de alimentos ultrapassados, alimentos que sejam de fabricação química, fabricação fábrica. Igual os alimentos ultraprocessados, que a gente chama. Isso. Igual eu tô grávida, então eu preciso de ingerir bastante vitamina. Coisas que tenham muita vitamina. Então eu vou comprar um selitinho de vitamina. Não, lá tem vários tipos de agrotóxicos, né? Então é mais recomendado que ela faça em casa, com aveia, essas coisas assim. As gestantes hipertensas e com pressão alta, é recomendado a restrição com sal, fazer sem uso de sal nenhum e sem uso de tempero industrializados, preferenciando os temperos naturais, né, que a gente pode fazer em casa. As gestantes diagnosticadas com diabetes, restrita de doces, açúcar, até mesmo açúcar mascavo e adoçante também, eles devem para evitar. O consumo de carboidrato também, também são moderados, e de frutas também são moderados, algumas frutas. Tem que ser fruta com menor quantidade de frutose, tipo morango, coco. O que não pode comer, eu listei também, frutas e vegetais crus, porque igual o peixe cru, sushi ou algum outro alimento assim, ele pode causar intoxicação alimentar pelos riscos de parasita, bactéria. Então é bom evitar. Queijo e alimentos pasteurizados também é bom evitar. Mas uma curiosidade, igual alimentos ricos em leite e laticínio, é bom evitar. Que leite sem ser pasteurizado é bom porque é rico em cálcio, então vai ajudar na formação de ossos e dentes do bebê, né?
Tipo, você não pode Mas comer o assim, queijo. tem outras fontes de cálcio também, né? Não é só o leite, exatamente. A gente fala do leite porque o leite é um alimento barato, Uhum. mas ele pode ser higienizado através da cocção doméstica, né? Eu vou ferver o leite. A gente pode eliminar a bactéria do leite fazendo a cocção doméstica também. Aí frutas cítricas, que são ricas em vitamina C. Aí melancia, mirtilo, framboesa. Aí de Uhum. alimentos eu só coloquei esse. Aí cuidados em casa. Repelente, por causa do Aedes aegypti, né? Gente, você foi Ela ótima. evitar peso excessivo, mas Uhum. pode peso. Se quiser fazer musculação, pode, mas não com Bom. muito peso, né? E fazer atividade física. Cuidados com gestação. Não consumir álcool, porque eu fiz um resuminho. Uhum. O consumo de álcool, o feto é extremamente vulnerável, visto que o álcool atravessa livremente a barreira placentária. O álcool é capaz de causar efeitos degenerativos em qualquer idade gestacional, principalmente no que diz respeito aos efeitos neurocomportamentais. É não fumar, não fazer tatuagem, que é algo, né? Porta de infecção, Pode. tatuagem. Isso. Aí é para melhorar o edema. Compressa, né? Compressa. Se o pé tá inchado, compressa. Beber 2 a 3 litros de água por dia. Evitar ficar em pé ou sentado por muito tempo. Evitar roupa apertada. Uhum. Massagem linfática. Aí, Valéria, explora seu marido, para fazer bastante massagem em você. A melhora da dor para Ele tá mulher, ouvindo. banhos quentes. Tá. Isso mesmo, vou mandar ele fazer Isso massagem aí. em você. Banhos quentes, compressa Uhum. quente. Isso é algo que eu tô tentando gravar muito, Ai, eu quando tô é dando quente e quando nada é frio. pra- Ai, minha filha. Falando Vai. quente, eu tenho usado muito. Precisa, né? Porque estudo. Alguns médicos, eles indicam antiespasmódicos. Antiespasmódicos. É um tipo de remédio. Que é para Isso. cólica menstrual, mas que ajuda também. Fisioterapia pélvica, que é lindo demais. Eu acho tão bonitinho, gente. Eu adoro fisioterapia. Acha. Acho lindo. Terapia manual, reeducação postural, alongamento. Eu acho muito lindo. Fisiopatia. Então, essa E questão posição para da dormir. terapia pélvica é um mundo à parte, tá? É interessante, né? Para mim não é muito Eu acho muito interessante. interessante. Eu acho muito legal. Não sei se eu trabalharia Eles com isso, mas eu acho fazem interessante. até treinamento da força do expulsar do parto. Bem legal. Aí eu coloquei, deixa eu ver. Posição para dormir. Dormir de lado, ou com a Uhum. barriga para cima, elevar as pernas. Temos travesseiros, colocar travesseiro entre as pernas também é bom. E outra curiosidade, deitar de lado com o travesseiro entre as pernas evita edema também. De lado, do lado esquerdo. Não sei por que o esquerdo, mas tudo bem. Tá falando que é o esquerdo. Você tirou isso Sei. da onde? Férias. Você tirou isso da onde, Ah, Isabel? muito legal. Você Exercício. Exercício consultou também o quê? coloquei em ordem. Gestação, caminhada leve, corrida Uhum. leve, pilates, hidroginástica, bicicleta ergométrica, alongamento, musculação leve. Uhum. Exercício para preparar para o parto normal. Alongamento pélvico, Uhum. inclinação pélvica, agachamento, natação, posição de borboleta, aquela que, né, todo mundo sabe. Eu tô fazendo aqui como se a câmera tivesse ligada. Tudo bem. Eu tô aqui fingindo que eu tô vendo também, mas tá tudo certo. Pós-parto, caminhada e yoga. E yoga é muito legal. Também é uma coisa que eu tenho estudado bastante, eu acho muito legal. Yoga é muito legal. Exercício pós-parto agora, né? Exercício com peso de corpo e alongamento são mais indicados, mas abdominais e elevação de quadril, tipo ponte, agachamento, são legais. Pós-nascimento, exercício físico
E foi uma curiosidade que eu coloquei. Exercício físico século XX. De acordo com o estudo de Cari, publicado em 2001, o exercício e a alimentação são atividades compatíveis. O ato de exercitar não demonstra nenhum efeito prejudicial durante a lactação e não afeta o volume de leite, crescimento e desenvolvimento infantil. Porque eu já ouvi muito mito sobre isso. Tipo assim, mas a mulher que está amamentando tem que ficar sempre muito de repouso. Tá? Mas olha só, vamos ir um pouquinho mais longe. Vocês são muito novinhas, mas a Valéria aí deve ter regularidade comigo. Existe uma coisa depois que a mulher ganha neném. Qual é o nome disso? Resguardo. E qual é a ideia do resguardo? É a mulher ficar deitada, parada 40 dias. Esse era o conceito. Repouso absoluto. Então, quando a gente vem com esse conceito de mobilizar precocemente essa mulher, mesmo no pós-cesariana ou no pós-parto normal, que ela pode caminhar, que ela deve fazer atividade física, porque a recuperação dela vai ser mais rápida, isso gera um conflito cultural. Então, a ciência também precisa trazer evidências que desmistifiquem e que comprovem que eu posso romper esse mito cultural e dar saúde para essa mulher sem gerar prejuízos. Se a gente fosse extrapolar, assim como você fez, achei o máximo que você extrapolou, porque a ideia era só falar de gestação, não de puerpério, que são períodos completamente diferentes. A gente poderia, por exemplo, trabalhar a reorganização do períneo, se fosse um pós-parto natural. A gente poderia trabalhar a cicatrização da cesárea. A gente pode trabalhar, por exemplo, a questão da amamentação, ensinar essa mulher a estimular o mamilo, ajudar ela a como segurar o bebê, como adequar um pouquinho do bebê no mamilo. O mamilo da mulher, por exemplo, rompeu, né? Tem muitas mulheres que rompem o mamilo, machucam, principalmente nas primeiras semanas. A gente pode fazer, por exemplo, o uso de laser de baixa potência para cicatrização. Essa mulher, ela teve, por exemplo, parto normal, ela lacerou fibra, ela está com incontinência urinária, a gente pode fazer fisioterapia pélvica para ela agora, reabilitativa. Essa mulher, ela mesmo, né, pós-parto cesárea, ou normal, ou mesmo sem ganhar peso, ela pode ter diastase abdominal, que é a separação dos músculos, os músculos reto-abdominais, né, ficam separados. Então, a gente pode fazer exercícios de respiração, conscientização diafragmática, reeducação postural. Não faltam atrativos ou ferramentas para que a gente possa trabalhar com esse grupo de mulheres desde a descoberta gestacional até o acompanhamento do puerpério. Adorei, fez muito bem. Alguém mais tem mais alguma coisa para acrescentar? Gisela, Não me deixem no foi vácuo. bem completa. Não me deixem no vácuo, não, por favor. Então, assim, não há um conceito único quando a gente pensa em gestação, assim como não há um conceito único quando a gente pensa em estratégia preventiva, né? Culturalmente falando, a gente reproduz a estratégia curativa, né? Nós fomos ensinados assim. A educação ocidental é essa, né? A gente cuida daquilo que aparece. Mas, com o passar dos anos, e nós somos uma sociedade capitalista, a gente pode ver que a gente gasta mais curando, investindo em cura ou em cuidado de uma doença instalada do que se nós investíssemos em educação, prevenção. E aí essa história de educar, ela é sempre remar contra a maré. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou falar disso de novo. Sim, você vai falar disso de novo. É aquele conceito de martelar a ideia na cabeça da pessoa até ela absorver. Então, o estratégia de saúde é ótimo, porque a gente precisa acreditar que a educação vai mover e vai mudar a vida daquela pessoa. A partir do momento que a gente acreditar nisso, o paciente vai começar a entender também que ele precisa mudar as condições de vida dele, porque ele é responsável pela própria saúde. E isso é muito interessante. É bem interessante mapear até esses resultados.
E, se Deus quiser, em breve vocês vão poder fazer isso. Mais alguma coisa, meninas? Vocês tiveram dúvida hoje na aula sobre epidemiologia? Ficou tudo esclarecido para vocês? Eu tenho Da uma minha dúvida, parte professor. também. Pode falar. A Valéria falou alguma coisa? Falou também. Vocês falaram juntas, mas fala você, depois a Valéria fala. Fica tudo certo. Sobre o tabagismo, né? Ela falou sobre isso na aula. E eu queria saber. Ela falou que se a pessoa que fuma vai causar problemas mais pra frente na vida dela. No caso, quando ela ficar um pouco mais velha. Se essa pessoa fuma, mas ela pratica bastante exercício físico, vai influenciar alguma coisa ou não vai influenciar em nada porque não tem nada a ver? Então, olha só. O tabaco, o hábito tabágico, né? E aí a gente pode incluir ele ativo ou passivo, ou, por exemplo, o inalar fumaça. Ele causa mutação celular. É que a gente precisa entender. O tabaco faz mudança de DNA. Então, mesmo que a gente compense com atividade física, com alimentação saudável, com prática de meditação e afins, pode acontecer dessa pessoa ter doenças, sim, tá? Porque o tabagismo ele faz mutação de DNA. Então, essa pessoa pode ter câncer, ela pode ter infarto, ela pode ter AVC, ela pode ter DPOC, ela pode ter eventos tromboembolíticos periféricos, tá? Então, nem sempre a manifestação ela é diretamente no pulmão, que é a ideia que a gente tem, nem sempre é no pulmão. Às vezes é na língua, às vezes é na traqueia, às vezes é no esôfago. Então, é onde passa o conteúdo também. Pode acontecer uma mutação genética ali. Mais alguma dúvida? Eu não. Só isso. Falar do tabagismo é sempre muito ruim, né? Porque a gente sempre conhece alguém que fuma. Eu tenho avós que fumaram a vida toda. E quando eu era criança, eu lembro assim, na creche, né? Sei lá, no pré, a professora um dia ensinou que não podia fumar e que a gente tinha que falar para as pessoas que não podia fumar. E eu cheguei em casa e falei, vó, não pode fumar nada, fumar faz mal e tal. E aí, na época, meu avô até me deu uma resposta, assim, que eu, né? Fico quieta, porque hoje eu sou profissional de saúde. Mas mesmo quem não desenvolve doença respiratória desenvolve outra doença. A minha avó tem um DPOC Gold 4, que a gente fala que é o pior, né? Ela está no pior grau do enfisema pulmonar. E meu avô é cardiopata grave. Os dois fumaram a mesma quantidade e reinalaram a fumaça do outro. Mas uma desenvolveu doença respiratória, né? Minha avó então é DPOC e meu avô é cardiopata. Ambos pelo uso do tabaco. Então, nunca é tarde para parar de fumar. A gente sempre tem benefício com a cessação do tabagismo. Sempre tem benefício com a cessação. Então, eu fumo, mas eu sou extremamente saudável. Mas você pode ser mais saudável se você parar de fumar. Você pode evitar doenças. E aí eu vou relembrar em vocês aquilo que eu falei na aula prática aquele dia. As escolhas que a gente faz não são só nossas. A gente passa, então, para todas as gerações que vêm de nós. Então, eu posso não ter nada, mas eu estou induzindo a preferência nos meus descendentes de inalação e dependência dessas toxinas. Valéria? Então, o meu esposo, ele fuma muito, né? Agora ele tá parando por conta do Ítalo chegando. Aí ele começou a usar o adesivo essa semana. Ele já fez o uso algumas vezes, né? Mas não consegue ficar por muito tempo. O adesivo, ele tem, você sabe, né? Alguma coisa sobre o adesivo, o que prejudica? O adesivo é o Nictin que ele está usando? Isso. Aham.
Então, o adesivo, é porque olha só, eu não sei se vocês já estudaram isso em fisiologia. Eu não sei, porque as matérias de vocês são completamente diferentes do formato que eu estudei. Mas tudo no nosso corpo é transmitido por potencial de ação. O impulso nervoso chama potencial de ação, né? É tipo um raio sendo transmitido. E aí, veio do neurônio, né? Vamos fingir que isso aqui é o neurônio. Ele veio e ele tem que chegar aqui. Quando o impulso nervoso chegar no tecido, músculo estriado, músculo liso, né? Onde ele tem que desaguar a informação, a maior parte dessa informação é transmitida por um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, o neurotransmissor acetilcolina, ele pode ser substituído pela nicotina. Então, vamos supor, eu estou mandando uma informação para o meu músculo da perna, que ele está contraído e eu preciso relaxar. Então, quadríceps, você vai relaxar agora. Eu relaxo. Então, eu mandei acetilcolina para o meu músculo. Quando eu fumo, eu deixo nicotina, que também se liga nesses mesmos receptores, espalhados pelo meu corpo. Então, o meu corpo está acostumado com uma alta taxa de substâncias que geram impulsos. E ele está acostumado, isso é biológico. Isso não é só psicológico, isso é biológico. O meu organismo ele está acostumado com essa carga de neurotransmissores circulantes. O que o Nictin faz é fornecer uma taxa, então, de neurotransmissor para que você consiga não ter efeitos de abstinência. Porque se você corta totalmente o tabaco, o meu neurotransmissor natural não vai ser suficiente para o meu organismo, tipo assim, ó, eu tenho isso, mas meu organismo está acostumado com isso, entendeu? Aí, essa diferença geraria em mim abstinência. Aí eu coloco Nictin, eu preencho uma quantidade maior de neurotransmissor para que eu tenha menos efeito colateral na sensação do tabagismo. Consegui te explicar? Ai, meu microfone não abria. Sim. Consegui, então. Na verdade, Sim, então... a gente pensa assim, né, que o Nictin, talvez ele fornece a nicotina, prejudicial quanto o cigarro. Mas então não. Não. Até porque, na verdade, não é só a nicotina que é ruim, né? O tabaco tem a inalação do zircônio, sabe? Todo o composto químico do cigarro e a fumaça em si são degenerativos. Sim. Vamos voltar um pouquinho. Eu sei que vocês não vão lembrar muito bem, mas eu vou falar. Lá na histologia, porque eu estou no segundo período agora, eles estudaram isso ano passado. Quando a gente vai falar de tecido, a gente vai falar de tecido respiratório, então o trato da traqueia. A gente tem um tecido epitelial, pseudoestratificado, ciliar. Nossa, que merda é essa? A gente tem um tecido de revestimento aqui na traqueia, que solta muco, tá? Então tem meleca, tá? Todo mundo tem catarro, eu gosto de falar isso, todo mundo tem catarro. E a gente tem cílio, igual o cílio aqui, dentro da traqueia, que a gente joga esse catarro para cima. E a gente engole ele. Então, isso é o muco ciliar, né? A gente produz o muco porque a gente precisa desse trato umidificado e pérvio. E a gente tem, então, cabelinhos que batem para cima. E a gente pode engolir assim. O tabaco faz com que esses cabelinhos percam a função. E aí não entendam apenas o tabaco, tá, gente? O uso de fogão a lenha, por exemplo, fazer churrasco, ficar lá um churrasqueiro, né, que não usa um EPI, ele também vai reinalar fumaça. Então a gente perde esse batimento mucociliar. O que isso causa? Ou seja, a pessoa vai ficar com catarro aqui parado e ela precisa mover esse catarro. Então, o tabagista crônico ou a pessoa que reinala fumaça cronicamente, ele vai ter pigarro. Por quê? Porque o tecido já lesionou. Outra coisa,
Se tem mais muco do que deveria, a gente tem meio de cultura. Então, a gente tem um ambiente que é quentinho e úmido para proliferar bactéria. Então, são pessoas mais suscetíveis, por exemplo, à pneumonia. A gente tem uma série de complicações aí que não são necessariamente DPOC, ou infarto, ou AVC. A gente tem outras condições que o tabaco pode favorecer. Galera, chama o seu marido aí que eu vou conseguir, eu vou falar com ele até ele parar de fumar. Eu fiz ele ouvir agora. Ele tá ali ouvindo. Né? Não, agora ele necessita, né? Parar de fumar. Na verdade, eu trabalho com oncologia, né, Valéria? Eu não tinha te encontrado ainda. Trabalho com câncer. Então, assim, a maioria dos cânceres preveníveis é por tabaco, né? Ouviu? E aí Pois a gente pode ir um pouquinho mais longe, porque quando a gente vai falar também dos cânceres gastrointestinais, a gente envolve o tabaco. Câncer de estômago, câncer de intestino. Também, né? Tem uma série de coisas aí que são causadas pelo hábito tabágico, né? Na verdade, a maior causa de morte evitável no mundo é o tabaco, causada pelo tabaco. É. Mais alguma pergunta, galera? As meninas estão quietinhas hoje, Luciana, Ilana. Olha só. Eu devo declarar que um dia eu quero uma aula sobre oncologia, tá? Muito obrigada. Porque eu já estudei isso nas matérias, mas eu não consegui, assim, entender muito bem o negócio de quando é indicado radiologia, quando é indicado química, quando é indicado essas coisas. Então eu quero uma aula, muito obrigada. Não, Só deixar claro. olha, tem 6 anos que eu estou estudando isso. Isso é complexo. Mas a gente tenta, né? É porque assim, quando a gente fala de câncer, parece que é uma coisa só, e são doenças muito diferentes. E aí, de acordo com essas diferenças, é que os tratamentos são escolhidos. Mas vamos lá. A atividade hoje, eu espero que vocês tenham anotado os tópicos, que é para ser feito em 2 grupos. Eu preciso da devolutiva desses 2 grupos. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês preparem uma palestra para mim, tá? Coisa simples, 10 minutos. E a gente vai debater isso antes da aula prática, na quarta-feira. Tá bom? Vocês vão se dividir pela metade. Alguém vai ficar com o grupo 1, alguém vai ficar com o grupo 2. Quem é o público? Eu sou o público. Eu sou a gestante. Eu quero que vocês me forneçam informações, então, sobre prevenção e sobre orientação de exercícios físicos. Beleza? Não precisa falar sobre tudo que a gente falou hoje. Vocês podem escolher um assunto ou 2 assuntos e preparar uma fala bem simples para mim na quarta-feira. Ok? Ok. Vocês precisam de ajuda para se dividir? Porque eu sou boa em sortear. Mas se vocês se dividirem direitinho, a gente não precisa sortear. E aí? Nós somos em 6, 7, né? Algum grupo vai ficar maior, né? Tá faltando gente na aula hoje. Então, vamos lá. Quais são os grupos normais de vocês? Nós temos... Gisela, Juliana, Liciane e Valéria. Pronto. Um grupo com 4, outro grupo vai ter 3, né? Ilana, Júlia e Sabrina, é isso? Então, o segundo grupo. O grupo 1 vai falar sobre prevenção e o grupo 2 vai falar sobre atividade física direcionada à gestação. Eu preciso de
uma fala simples de 10 minutos. Eu sou o público-alvo. Eu vou avaliar o que vocês estão falando comigo. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem um dia, a gente até para falar sobre isso, que é um assunto bem interessante. Mas comunicação não é o que vocês falam, é o que a pessoa entende. Então, por favor, façam uma linguagem adequada para um público PSF SUS, tá? E quando eu digo PSF SUS, eu digo pessoas que geralmente não tem, não é um caso de, não é comum planejamento familiar, né? Quando a gente precisa fazer esse tipo de intervenção. Porque a gestante do PSF com planejamento familiar, ela procura o serviço de saúde. A gente vai direcionar, então, para aquelas pessoas que não procuram o serviço de saúde. Aquelas que a gente tem que pegar pelo laço. Tá bom? Todas têm que falar ou a gente vai escolher uma do grupo para dar palestra? Como que vai ser? Vocês podem escolher uma, não tem problema. Eu gosto quando todos falam. Eu gosto, porque eu gosto de falar. Eu acho que isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que faz bem para o nosso profissionalismo, tá? Mas se vocês se organizarem, Você pode ser coloca uma isso, só. você coloca lá no grupo das meninas que não vieram para elas verem. Vou colocar assim, tá? Vou aproveitar Se e a mostrar. Ilana, se a Ilana e a outra menina quiser que a gente se redivide, eu não tenho problema não, porque a Júlia, ela quase não tá vindo nas aulas pra... Aí fica meio justo. Mas é que uma coisa é uma atividade simples, tá bom? É só pra gente não pensar sozinho, porque trabalhar em equipe também é uma habilidade que a gente precisa desenvolver no decorrer da vida. Beleza? Acho que a gente pode encerrar hoje. Eu vou mandar esse comando lá no grupo e vou postar também no YouTube esse vídeo que a gente gravou hoje, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, boa noite e até quarta-feira. Boa noite Tchau, também. gente. Boa noite. Todas, tá? Tá, tchau. Tchau.